bilhões e bilhões de sentidos da história, todos eles harmônicos, tá certo? Porque no fundo só Deus sabe a chave de tudo isso. E não há nenhum sentido global da história, sentido unificado, a realizar-se no tempo. O sentido da história se realiza acima da história, se realiza no que nós podemos chamar meta-história, tá certo? Ou eternidade. Estão compreendendo? Esta é uma visão tão mais fina e tão mais científica do que tudo o que veio depois, que não há nem termos de comparação. Né? E a afetação de superioridade com que os filósofos da história vão se voltar sobre esse livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, é exatamente o falso sentimento de superioridade do burro que não entende o inteligente. Né? O Érico Fegrin interpretará justamente esta ideia, vamos dizer, do sentido global da história, que é a ideia de Hegel, etc., como um elemento básico do tipo de falso pensamento gnóstico, que será, vamos dizer, a base de todas as ideologias revolucionárias totalitárias modernas. Quer dizer, se você conhece o sentido da história, não é isso? Você já, por assim dizer, você fechou o esquema, tá certo? Então é só você que pode dar o desenlace da história. Esse desenlace, teoricamente, tomaria a forma de uma súbita mutação do mundo histórico sensível. Então nós acordaremos transfigurados, acordaremos num mundo transfigurado, que pode ser o mundo do nazismo, do socialismo, do Reich Party, né? Onde tudo ficará diferente, ou como diz Antônio Gramsci, tudo será mais belo. Né? Santo Agostinho já compreende que nada ficará mais belo, exceto na eternidade, e que aqui a história simplesmente vai continuando com todas as suas contradições, sem que ninguém saiba exatamente o fim. Tá certo? E ele sabe que este fluxo de acontecimentos temporais tomado em si mesmo, isoladamente, não tem e não pode ter sentido algum. Porque o sentido de tudo o sentido de cada ente está para além dele, o sentido da história também está para além da história. Tá certo? Agora, a ideia de um sentido imanente da história é como o sentido imanente de um livro. Uma vez impresso o livro, o sentido está guardado lá dentro dele e nunca vai sair dali dentro. Porque é uma ideia totalmente, vamos dizer, alucinatória. Então, esse esquema metafísico, ele não dá o conteúdo e o sentido da história, mas os seus limites. Está compreendendo? Existe um esquema metafísico que limita, tá certo? Drasticamente o conjunto de possibilidades históricas. Não é isso? Então, uma dessas limitações metafísicas da história é que justamente a história não pode conter dentro de si mesma o seu próprio fim. Isso é uma lei metafísica. Isso é uma moldura metafísica da história. Haja o que houver, né? O fim e o sentido da história está para além dela. Não pode estar contido dentro dela. É mais ou menos como um filme. Quando vem a palavra fim, não quer dizer que não vai acontecer mais nada. Exatamente. Quer dizer, acabou somente o filme. Agora nós vamos para cá, saímos desse plano, então outra coisa continua. E até daqueles personagens você poderia fazer o filme em continuação. Claro, então isso quer dizer que esse tipo de filosofia, Hegel, Kant, etc., tem uma estrutura nitidamente alucinatória. Porque o indivíduo sai, vamos dizer, imaginariamente, ele sai de dentro, né, do plano existencial, não é isso? E ele mesmo assiste dentro do tempo a transfiguração do tempo, fazendo de conta que ele está fora. Isso é tudo loucura. Você está entendendo? Então, isso é a mesma coisa, por exemplo, que eu escrever um livro, né? E eu me colocar tão bem dentro do livro que eu passe a existir somente nele. Não existe mais aqui fora, já estou ali só dentro do livro. Ninguém pode fazer isso. Não é isso? Então, mesmo porque se ele fizer isso, o livro acabaria naquele mesmo momento. Então, quer dizer, eu me pus dentro do livro, pus o ponto final, né? Bom, acabei o livro. Agora, pergunta eu, quem vai pôr o ponto final, se eu já estou todo lá dentro? Né? Então, isso aí tem uma estrutura, esse tipo de pensamento tem uma estrutura como aquela do Escher, que a mão se desenha a si mesma.
que é uma coisa que você pode realizar no plano imaginário, no plano das possibilidades impossíveis, mas não existencialmente, não no tempo real. Então isso quer dizer que Santo Agostinho, quando pensava, ele era o próprio Agostinho. Ele não era um personagem inventado de filósofo que ele concebeu para assistir a história do mundo de camarote e dizer onde terminava. Ou seja, Santo Agostinho não tinha a tal da paralaxe que eu descrevi depois. A paralaxe é o deslocamento, recordando, é o deslocamento entre o eixo da construção teórica e o eixo, vamos dizer, da consciência existencial do filósofo. Tá certo? Como fica a Bíblia? Não tem. A Bíblia não tem nada que ver com a história. Não. Nessa crítica que você faz, porque se a Bíblia é uma revelação, como que ela fica diante do que você acabou de explicar? Sobre a pessoa estar contida dentro de um livro, como se ela tivesse atingido uma iluminação absoluta. Não, então, em primeiro lugar, a Bíblia não é uma doutrina. Em segundo lugar, não é uma filosofia. Em terceiro, a Bíblia é a própria voz desse plano supraterrestre. Tá certo? Então, não tem nem como fazer uma comparação de uma coisa com a outra. Não é isso? Assim como, por exemplo, você não poderia fazer uma comparação entre os princípios da aritmética elementar, isso aqui, e isso que nós estamos dizendo. Os princípios da aritmética elementar certamente tiveram que ser descobertos um dia, mas no dia que você descobriu, não é que eles passaram a entrar em vigor naquele momento. 2 mais 2 já dava 4 antes de você ter percebido que dá 4 e vai continuar dando 4 eternamente. E quando esse mundo não existe mais, esse universo não existe mais, vai continuar dando 4 do mesmo jeito. Então, isso se refere à moldura metafísica da história e não à história mesma. Tá certo? Como a diferença entre descobrir e inventar? O sujeito não inventou. Né? Em latim é ambíguo, porque invenire quer dizer, né, também descobrir. E daí sai o negócio de inventar. O termo inventar tem aí uma conotação ambígua, mas evidentemente ninguém inventou que 2 mais 2 dá 4. Ele descobriu que já estava dando 4 fazia tempo e que ele era simplesmente o último a saber, tá, como o marido enganado. Né? Então, isso quer dizer que a filosofia da história de Santo Agostinho tem mais fundamento racional e científico do que qualquer uma que veio depois. E se há algo que vale a pena para o historiador levar em conta é isso. Agora, fica difícil porque se o historiador quer reduzir a conteúdo da própria ciência histórica, historicizar a própria moldura metafísica da história, aí complica tudo, porque aí entramos de novo no desenho do Escher. É preciso entender que os elementos de doutrina revelada, doutrina metafísica, claro que são descobertos historicamente e formulados historicamente. Mas eles não têm nenhum, ou eles são inválidos, são falsos, ou se tem alguma realidade, essa realidade em si mesma não é histórica. Certo? Então, dito de outro modo, Santo Agostinho descobriu que não existe história sem meta-história. E que a ideia, por exemplo, Antônio Gramsci, historicismo absoluto, o senhor enunciou historicismo absoluto, você já tem que mandar ir para casa. Agora vai para casa, moleque, estuda tudo de novo, porque o que você acabou de dizer é uma estupidez fora do comum. Se é historicismo, não pode ser absoluto. A não ser que você possa revogar os princípios da aritmética elementar, não é isso? E que você possa, no fim das contas, revogar o próprio passado. Porque o fato de que o passado vem antes do presente e este antes do futuro, não é histórico. Isso é uma estrutura imanente a toda a história. Me diga uma época em que não foi assim. A anterioridade ao passado, tá certo? E a contingência do futuro são criações históricas? É uma criação cultural? Teve alguma época que não funcionava assim? Em que o futuro vinha antes? Não teve. E, no entanto,
a anterioridade do passado é um dos pressupostos da ciência histórica. Basta você dizer isso para você entender que não pode haver historicismo absoluto. Todo historicismo é necessariamente relativo, porque é demarcado por uma moldura metafísica que ele não pode transcender de maneira alguma. Porque para transcender essa moldura metafísica seria que ele transcendesse a própria anterioridade do passado e a contingência do futuro. Está entendendo? Tudo isso para Santo Agostinho era o óbvio do óbvio. Quando você vê, né, aí seriam 14 séculos depois, Hegel se atrapalhando com essas coisas, e Karl Marx e Augusto Comte, você diz, pô, algo se perdeu no meio, nós certamente emburrecemos, pô. Algum negócio aconteceu. Né? Alucinou meio mundo e pior, é que quanto mais burro fica, mais se acha inteligente. Porque você complica o modo de expor, você adquire ferramentas dialéticas mais elegantes, que servem para você se enganar melhor. Né? E, por exemplo, diga. Aí não há uma divinização da história? Assim, certo? Não, passa qualquer plano que transcende e a história fica divinizada, porque ela é a grande... Mas vamos supor, se você tirar, vamos dizer, o pressuposto religioso da coisa, não é isso? Ainda assim, a ideia do historicismo absoluto é absurda em si. Porque se ele é absoluto, quer dizer, se tudo que existe é histórico, então a estrutura do tempo deve ser histórica também. Você está entendendo? Ela é apenas uma criação cultural. Algum dia, algum sujeito inventou que o passado vinha antes. Mas sendo uma criação cultural, nós podemos inventar. Então o futuro vem antes. E tentaram isso, né? Tentaram. Apagava os personagens da foto. É o jeito, você muda o passado, né? De modo que muda o passado. Claro, o fato de que quando passa o tempo, também muda a sua visão do passado, não quer dizer que o futuro retroage sobre o passado. Retroage sobre a sua visão do passado, mas não sobre o passado mesmo. Para reagir sobre o passado mesmo, precisaria reagir biologicamente, isso aí precisa fazer renascer carnalmente as mesmas pessoas. O que não é a mesma coisa, quer dizer, não é porque eu mudei minha visão, por exemplo, mudei minha interpretação da história de Napoleão, eu digo, isto é importantíssimo para mim, mas Napoleão está pouco se lixando para isso. Eu não posso fazer Napoleão renascer, tá certo? E viver a coisa à luz da interpretação que eu fiz dele posteriormente. Então, a hora que o sujeito confunde a sua interpretação dos fatos com os fatos mesmos, aí nós não podemos nem dar a desculpa de que o sujeito é louco, porque é simplesmente burro. Ficção, Talvez seja infantil simplesmente. Aí é filme de ficção, túnel do tempo. É o túnel do tempo, é o exterminador do futuro. Professor, talvez seja simplesmente infantil, né? Quer dizer, Infantil, pueril. Da criança egocêntrica que confunde desejo com realidade. Pueril, a filosofia de Hegel, Augusto Comte e Karl Marx é pueril. É uma imaginação pueril exposta com instrumentos dialéticos. Vamos dizer, sem o mínimo de discernimento filosófico que deveria ser exigido de um homem adulto. Não é isso? E o interessante é esse hábito que tem hoje em dia de pegar esse conjunto de pseudo-premissas que esses ditos filósofos selecionam. Eu seleciono tais premissas e vou trabalhar em cima disso. Aí você vai criticar a coisa e a pessoa responde, não, é um novo paradigma. Bom, mas qualquer um pode ser um novo paradigma. Saddam Hussein era um novo paradigma, até que deixou de ser, pô. Então, eu acho que aí existe um problema assim, para você dizer que alguma ideia seja procedente ou não, tem duas coisas. Primeiro, ela ser coerente internamente e segundo, ela ter coerência externa, ou seja, ser pertinente à realidade. O que as pessoas fazem é cortar o segundo fator e se concentrar no primeiro, ou seja, saber se ela tem coerência internamente. Não, peraí. Todos eles argumentam em termos de validade externa. Todos eles dizem que aquilo que estão expondo corresponde à ordem dos fatos externos. Por exemplo, a montanha de conhecimentos históricos que tem Hegel e Marx é realmente impressionante. Tá certo? O que falha não é isto, não é a falta de referência a um mundo externo. É que este mundo externo é visto imaginariamente. Mas é isso. Tá certo?
e não, vamos dizer, desde o eixo existencial em que o sujeito está. Você não pode acusá-lo de falta de referência externa. Existe a referência externa. É o ponto de vista do observador que é falso. Quer dizer, aquele mundo que ele está expondo não é o que ele realmente vê. É o que ele veria se ele fosse quem ele está fingindo que é. Portanto, são obras de ficção. Entendeu? São obras construídas a partir, vamos dizer, de um personagem imaginário, de um narrador imaginário. Você entendeu? Quer dizer, o sujeito que escreve as obras de Karl Marx não é Karl Marx. É um Karl Marx literário, que só é aquilo na hora de escrever. E que não coincide com a experiência existencial dele. Não coincide, nem poderia coincidir. Então é por isso que eu digo, todas essas obras, quase todas as obras filosóficas, a partir de Maquiavel, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Karl Marx, etc., todas têm estrutura ficcional. O que eu estou dizendo aqui é cientificamente demonstrável. Não é sequer uma tese filosófica, é uma tese científica. Quer dizer, pode-se provar isso aqui, vamos dizer, justamente a partir da distinção entre os 4 discursos. Mas então o ponto nodal seria a alienação do sujeito em relação a ele mesmo. Ele deixa de estar onde ele está. Não, porque daí você reduziria a um problema psicológico daquele indivíduo. E não é. Não posso dizer que todos eles são loucos. Se fosse isso, eles seriam malucos. E não é. É uma confusão de gêneros que está, vamos dizer, agora entrou o termo embedded. Entrou em moda o termo, os repórteres estão embedded nas tropas. Então esta confusão está, não lembro o correspondente, está embedded em toda a cultura. A falta de distinção entre o que é um discurso científico e o que é um discurso ficcional. Cai na paralaxe. A paralaxe não é um problema individual da consciência deste sujeito. É uma confusão que entrou em toda a cultura. Eles não sabem mais distinguir o que é uma tese científica do que é um romance. Entendeu? E a filosofia, durante esses 4 séculos, se constitui basicamente desta confusão. Naturalmente, não tem um só deles que reconheça que aquilo é um discurso ficcional. Hegel e Karl Marx e Comte pretendem estar fazendo um discurso tão científico quanto o da física. Eles dizem, não, o científico era o de Santo Agostinho. Daquilo corresponde aos dados observados. Entenderam? Observados e comprováveis. É comprovável empiricamente, por exemplo, que o passado é anterior ao presente e ao futuro. Entendeu? E isto, vamos dizer, faz parte da estrutura do próprio tempo, a qual está subentendida em toda e qualquer narrativa histórica ou filosofia da história. Está entendendo? Portanto, a filosofia da história, se quer dizer algo sobre o sentido da história, tem que passar para um outro plano que já não pode mais ser o da história, mas é o da eternidade ou da meta-história. Isto é estritamente científico. Não pode não ser assim. Qualquer história que embutir o sentido da história dentro da própria história fará com que esse sentido só passe a existir depois de uma data tal. Tá certo? De modo que, curiosamente, o sentido daquilo que se passou no século III, tá certo? Só estará no século XXII, ou XXIII, ou XXIV, totalmente ignorado do século III. E as pessoas que morreram ali, não é isso? Infelizmente morreram sem saber para quê. O que significa... Oi. Tem alguns campos do conhecimento que escapam da paralaxe, física. Eu não sei. Espera aí. Aí isso é muito complicado. Quer dizer, eu acho que, curiosamente, o que aconteceu no século XIX e XX foi que, enquanto esse fenômeno da paralaxe se expandia para dentro da filosofia, a filosofia que se tornava ficcional, as obras de ficção entravam como corretivos disso aí. O tempo todo. A ficção do século XIX e XX é uma crítica da filosofia. Dostoiévski, Machado de Assis, com o homem do humanitismo, o Brás Cubas. Entendeu?
Quer dizer, os escritores de ficção sabem fazer a distinção entre filosofia e ficção, por quê? Porque eles escrevem ficção. Mas os filósofos não, porque eles escrevem ficção sem saber que é ficção. Então, esses dois campos, olha, bom, peraí, aí, para você fazer essa comparação, você lembra a multidão de dados que eu tive que juntar para isso. Agora, se eu falar, bom, agora tem paralaxe na física, na biologia, eu falei, peraí, agora tu me complicou o negócio. Se você quiser estudar esse assunto, está aí aberto, mas você vai levar 20 anos para você fechar isso aqui, tá certo? E para poder provar que sim ou que não, e como é que foi, né? Precisaria escrever toda a história, né? Repassar toda a história da ciência física e das influências culturais ali. Claro que, por exemplo, na física de Descartes havia um fortíssimo elemento de paralaxe, na medida em que ela era uma dedução que ele tirava dos princípios filosóficos que tinha colocado. Por isso mesmo, o livro no qual Descartes expõe a sua concepção científica, que é um livro que ele chama Do Mundo, ele mesmo declara que é uma obra de ficção. Ele a apresenta como uma obra de ficção. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita que aquilo é ciência. Então você vê que esta confusão estava quase consciente no próprio Descartes. É como se por exemplo, Albert Einstein, ao expor a teoria da relatividade, ele o fizesse numa peça de teatro, ou num poema, tá certo? E declarasse como obra de ficção, mas ao mesmo tempo pretendendo ser cientificamente válido em todos os seus passos. Então esta confusão estava quase consciente em Descartes. Está entendendo? Agora, é claro que ela não está consciente em Thomas Hobbes, é claro que ela não está consciente em David Hume, é claro que ela não está consciente em Immanuel Kant e assim por diante. Ou seja, esse é um período de obscurecimento da inteligência. Não é possível, se você acredita na história de iluminismo, que houve, vamos dizer, um florescimento inaudito da inteligência depois da Renascença e mais ainda no iluminismo, e depois você chega ao século XX e vê os frutos de tudo isso, né? Com as sociedades mais absurdas e irracionais que já existiam ao longo de toda a história humana, um morticínio permanente, né? E, no fim, a total confusão cognitiva e moral que se apossou da humanidade, não é possível. Se a gente tivesse ficado tão inteligente assim no século XVIII, não estaríamos tão burros no século XX. Então, aí que eu comecei a examinar a hipótese contrária. Eu falei, peraí, e se o que aconteceu foi o contrário? Foi uma perda. Muita gente tinha insinuado isso. Tá certo? Mas sempre por razões doutrinais que nada provavam. Pronto, se você pega toda a crítica que o René Guénon, o Berdyaev fazem ou o próprio Heidegger fazem a modernidade, porque tudo que eles dizem não prova nada, não. Você até quando está certo, dá a impressão que está certo porque o sujeito percebeu alguma coisa, tá certo? Mas ele não tem realmente a exposição do quid, do que aconteceu. Está entendendo? Qual foi exatamente o processo? Não é isso? E é isso aí que eu tentei descobrir. Para isto é que a gente faz essa comparação entre os autores da modernidade e os antigos. Os antigos e medievais. Não é isso? Então, quando eu vejo Santo Agostinho, eu não vejo Platão, Aristóteles, os estoicos, os neoplatônicos, os Maimônides, a gente não vê paralaxe nenhuma. Quer dizer, quando cada um desses sujeitos fala, tá certo? Ele está expondo as coisas desde o que é a sua pessoa concreta, com a visão concreta que tem da realidade na qual realmente vive. Eles não criam um personagem para falar em nome deles. Não existe essa impostação, tá certo? Da voz e dos gestos que caracteriza a obra de ficção. Tá entendendo? Então, por exemplo, quando se Dostoiévski está escrevendo um romance e dizendo, conheci um fulano de tal, ele não conheceu nada, ele está inventando que conheceu. O narrador é imaginário também. Não é isso?
Quer dizer, o narrador ser imaginário é absolutamente essencial à obra de ficção. Quer dizer, o narrador não pode corresponder à pessoa real do romancista. Tá entendendo? Ele tem que fugir dela, porque ele tem que saber coisas que o romancista não sabe. Não é isso? Então, por exemplo, Alessandro Manzoni, no século XIX, está escrevendo uma história que se passa no século XVI, e é um narrador. Então, quer dizer, não só os personagens são fictícios, o narrador também. Está compreendendo? Então, o narrador, por assim dizer, o expositor da filosofia de Santo Agostinho é o próprio Santo Agostinho. Agora, o narrador expositor de Descartes para dentro, de Maquiavel para dentro, já não são eles mesmos. É alguém que sabe, ou que finge que sabe, algo que eles não poderiam saber, e que ignora coisa que eles sabem perfeitamente bem. Então, pode-se provar, por análise estrutural, que cada uma dessas obras é ficcional. Agora, você imagina a gravidade disto considerado numa escala de civilização, tá certo? Que implica que toda, vamos dizer, a cultura moderna se baseia numa confusão entre ficção e ciência. Muito bem, então, depois de Santo Agostinho ter alcançado, vamos dizer, esta altura, existe um certo obscurecimento em seguida, em função da situação externa. Então, não se vê discípulos imediatos de Santo Agostinho, porque existe a decomposição do Império Romano, existem as invasões bárbaras, existe uma infinidade de guerras, revoluções, né? O desmembramento da sociedade em feudos independentes, que não era nada mais do que propriedades particulares, né? Totalmente separadas umas das outras. E ali, quando chega o século VIII, você tem já a constituição do Império Carlos Magno, que faz uma primeira tentativa de educação sistemática da sociedade, né? Nesse período, entre o século V, que é a morte de Santo Agostinho, e o VIII, então são 3 séculos, existe um esforço monstruoso, tá certo? De conservar os textos, organizá-los e criar algum, vamos dizer, algum sistema de ensino, pelo menos para manutenção, para fins de manutenção. Se vocês quiserem ter ideia do que é o ensino nesse período, vocês podem se reportar ao livro de Santo Isidoro de Sevilha, que se chama As Etimologias. As etimologias são uma enciclopédia, no sentido atual, no qual tudo se mistura. Você tem dados ali desde geologia até mitologia, passando pela lógica, pela música, etc, etc. É uma tremenda mixórdia, mas está tudo lá dentro, de algum modo, tá certo? Então, neste período, existe tanto a tentativa de, vamos dizer, reter os conhecimentos, manter, porque para não se perdesse de uma geração para outra, como alguns esforços monumentais de botar ordem no negócio, como faz, por exemplo, o próprio Boécio, que é o sujeito que, partindo do estudo de uma parte das obras de Aristóteles, estabelece uma certa estrutura de ensino bastante racional. E o grande passo que se vai dar aí justamente quando, depois de uma série de controvérsias e problemas, Carlos Magno consegue se fazer nomear imperador, obtendo o consentimento, a legitimação da igreja, tá certo? E começa um outro ciclo civilizacional, se bem que o Império Carlos Magno também dura pouco tempo, mas a marca ficou, tá certo? Entre outros projetos do governo de Carlos Magno, havia o da alfabetização universal. Foi o primeira vez que alguém no mundo pensou em ensinar todo mundo a ler. E isso, o projeto foi
dado a um monge inglês chamado Alcuino, que então organiza pela primeira vez num conjunto operante o sistema das artes liberais, que já vinham desde o tempo, informalmente já estavam aí circulando desde a Grécia. Tá certo? Hã? Alcuino. Então, depois de um século desta, vamos dizer, de franco progresso do ensino, então surge de novo, vamos dizer, a possibilidade de uma especulação filosófica mais séria, e ela vem justamente no século IX com John Scott Erigena. Erigena porque é irlandês, né? Erin quer dizer Irlanda, né? E Erigena é aquele que é originário da Irlanda. Erigena, então, ele tenta criar uma cosmologia parecida com aquela do Timeu, de Platão, mas já em termos cristãos. E, embora seja um grande gênio, tanto da filosofia quanto da teologia, vamos dizer que o material que ele dispunha era relativamente pouco, tá certo? E a síntese acaba falhando um pouco dos dois lados, tanto filosófico quanto teológico. Mas ele tenta dar uma explicação do conjunto da natureza existente, tomando Deus como ponto de partida e ponto de chegada, tá certo? Com a sua famosa distinção entre a natureza que é incriada, que não é criada, mas que cria, que é o próprio Deus enquanto criador, né? A natureza que é criada e cria, e aí ele coloca então o próprio verbo divino, tá certo? O que vai dar um bode teológico, porque como é que vai dizer que o verbo divino é criado? Mas, e houve muita controvérsia, eles, bom, não quis dizer bem isso, e até hoje ninguém sabe quem morreu, né? Terceiro, a natureza que é criada e não cria, que é toda a natureza sensível, incluindo nós, tá certo? E por fim a natureza que nem é criada e não cria, que é o próprio Deus considerado enquanto retorno e consumação de todas as coisas. Quer dizer, a eternidade tomada como tal, independentemente do processo cosmológico. É uma concepção, sem dúvida, grandiosa, que mostra todo o ciclo, vamos dizer, da criação e redenção, não só do ser humano, mas de toda a natureza, todo o universo sensível. Então, isso aí no século IX é um negócio terrificante, porque esse sujeito não tinha nem com quem discutir a coisa, né? Então, eu imagino que na época as pessoas prestaram atenção assim em certos detalhes, então só para ver se aquilo estava de acordo com a doutrina da igreja ou não, que era, vamos dizer, o ponto de maior interesse naquele momento. E evidentemente foi, acharam que o negócio era herético, tá certo? Não totalmente, mas só em alguns pontos. Na verdade, se você quer saber, o potencial filosófico de Erigena não foi explorado direito até hoje. Mas eu acho que hoje, com os conhecimentos que a gente tem, sobre a origem da vida, tá certo? E com as últimas discussões sobre a natureza da vida biológica, se ela é uma coisa especificamente diferente, vamos dizer, da existência inorgânica, ou se é uma espécie de continuidade ou passagem de nível, né? Com esses conhecimentos na mão, seria interessantíssimo voltar ao Erigena. Eu tenho um conhecido, um biólogo francês chamado Antoine Danchamp, e o Danchamp tem uma teoria de que a matéria é uma só, existe uma perfeita continuidade da matéria em todos os níveis, havendo uma diferença de forma. É um negócio meio aristotélico, quer dizer que a diferença entre a química orgânica e inorgânica,
tá certo? Não é uma diferença de natureza, é apenas uma diferença, vamos dizer, estrutural. Os mesmos elementos são arranjados de uma outra maneira. O fenômeno que nós chamamos vida não é materialmente diferente, mas é formalmente diferente. E, portanto, não seria incongruente buscar a origem dos seres vivos nos próprios minerais, né? Eu digo, olha, eu não sei se é assim, eu precisaria estudar muito mais, além disso, a origem da vida não é propriamente o meu ramo, mas seria muito interessante, à luz dessas teorias, fazer uma releitura do Erígena. Por volta da mesma época, surge uma discussão que vai atravessar os tempos, e que chegará, na verdade, até nós, que é o famoso problema dos universais. Todo mundo mexe um pouquinho nesse problema, na época, de maneira que nós não podemos associá-lo a um filósofo ao outro, porque todos eles estão interessados nisso e sempre alguém toma alguma posição, né? Tanto Duns Scott como Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, todos eles têm algo a dizer sobre isso. E o problema se formula assim: esses conceitos universais que refletem essências gerais, eles refletem algo que existe efetivamente ou são apenas nomes que nós damos a entidades mais ou menos parecidas para conseguir agrupá-los numa identidade que nós possamos reconhecer, não é isso? Então nós sabemos que existem, por exemplo, os leões, mas a espécie leão, em que sentido que a espécie existe? Não é isso? Que os leões como singularidades existem, bom, não precisa ser comido por um deles para você saber que existe, tá certo? Mas a espécie, né? Leão tem alguma subsistência metafísica, tá certo? Ou é apenas, vamos dizer, uma denominação geral que nós damos a esta coleção de indivíduos chamados leões? Então aí, evidentemente, surgem três possibilidades da resposta. A primeira é, somente existem os indivíduos e os conceitos gerais existem somente só